Boa tarde então para vocês. Hoje nós vamos falar de umas coisas um pouquinho diferentes. Justamente vai ser tão diferente que vai ser imprevisto. Hoje eu vou falar de imprevistos, chuvas e trovoadas. É interessante. Bem atual, chuva. Bem atual. E queda de árvore. E eu vou contar para vocês. E vou contar para vocês, e vai ter muito a ver também com a festa de Purim que nós temos quarta-feira que vem. Eu estava, terça-feira passada, eram 5 horas, e eu estava na casa de uma vez que eu estava rezando, e eu ia voltar a rezar lá para Minha. Minha ia ser 6h15, e eu falei, eu vou lá voltar. E eu estou com minha mulher, e a gente desce, e são 5h15, 5h20. Falei, sabe o quê? Que tal a gente agora parar no Sartén? Sabe, tem uma lanchonete? Que chama Sartén. E a gente parou lá, e aí pedimos uma coisa para comer, assim, tava agradável. Quando de repente, não mais que de repente, começa a chover. E começa a chover uma chuva fininha, assim, leve. E estamos lá, eu e minha mulher, e eu programei, eu vou voltar a fazer Minha, vou rezar. Quando de repente começa uma chuva e uma trovoada, mas tão forte, foi terça-feira, e começou a chover e não parava. E não só começou a chover, como de repente, na São Vicente de Paulo, que é na frente da Mekor Haim, começou a ter um mar acontecendo e passava lá. E eu então vi que talvez ia parar, e não ia parar, e não foi parando. Quando de repente cai uma árvore na São Vicente de Paula, e os carros são obrigados a voltar de marcha ré. E aí eu vou ver o que está acontecendo, eu pessoalmente, eu vou ver um pouco que está. Quando pá, cai outra árvore na Alameda Barros, em cima de um carro. E aí, eu falei assim, sabe o que? Mas eu vou esperar aqui. Eu estava a 8 metros, eu quero explicar bem, a 8 metros da entrada da porta da Mekor Haim. E começa o horário de Minha. Eu já desisti de voltar na casa do Avel. Eu falei, sabe o que? Eu vou rezar na Mekor Haim, qual é o problema? 8 metros! E eu não consegui atravessar os 8 metros. Não consegui. Todos os meus planos não aconteceram como eu quis. Não aconteceram. É interessante. A gente pensa que a gente faz um monte de planos, a gente quer fazer isso, fazer aquilo. De repente chega a gente e fala, sabe o que, mano? Não, senhor, não vão ser esses planos. Os planos, em francês, para quem entende francês, tem uma frase que é muito bonita. Fala assim, l'homme propose et Dieu dispose, em uníssono. Quer dizer, o homem propõe e Deus dispõe, para vocês saberem. Vocês sabem, hoje nós vamos entender, e eu vou falar para vocês, em relação a isso, eu vou falar do veneno, vou falar do galo, e talvez eu vou falar do policial, talvez, vou pensar um pouquinho em relação a isso daqui. A gente não sabe exatamente o que acontece, mas cada um de nós fala, não, eu não vou poder ir, eu não posso fazer isso. Saibam vocês que talvez a partir de hoje, vocês vão começar a pensar o que vocês devem ou não fazer. E talvez mudar os planos que são rígidos e que a gente não pode ultrapassar. Tinha um rabino que ele ia da casa dele todo dia, da casa dele até a sinagoga, todo dia no mesmo horário. E tinha um policial que era um policial antissemita. E ele, na realidade, ele queria pegar esse rabino fazendo uma coisa errada. Ele queria pegar esse rabino, qualquer coisa. E cada vez ele ia aonde? Da casa dele até a sinagoga, todo dia. E aí, um dia ele chega pro rabino e fala, aonde o senhor está indo? O rabino ficou assim um pouco assustado e falou, olha, eu vou lhe falar uma coisa, eu não sei. O que, não sabe? Está mentindo para a autoridade? Você está mentindo para a autoridade? Direto agora para a delegacia. Direto para a delegacia. Mas como? Opa! E ele vai diretamente à delegacia e ele quer prender ele, mas antes de prender ele tem que passar pelo juiz. E aí o juiz pergunta, qual a acusação? Olha, meritíssimo, ele está mentindo com a autoridade. Eu perguntei para ele todo dia, ele vai da manhã da casa dele até a sinagoga, eu perguntei onde que ele ia, ele falou que não sabia. E aí ele pergunta, o que o senhor tem a falar a seu favor para o rabino? Olha, é verdade, todo dia de manhã eu saio de casa e vou para a sinagoga. Mas eu vou falar uma coisa, hoje
Eu tinha certeza que eu ia para a sinagoga. Mas quando ele me parou, eu falei, eu não sei. E olha, a prova é que eu estou aqui. Eu não estou na sinagoga. Então é a prova que eu não sei mesmo o que vai acontecer. Saibam vocês que esse mundo é um quebra-cabeça fantástico, em que a gente acha que a gente está monitorando tudo e na realidade não é bem assim. Vocês sabem que a história de Purim, que vai acontecer daqui uma semana, exatamente. Semana que vem a gente não vai ter aula, de quarta-feira à tarde, vocês sabem. Mercredi, poxa. Quarta-feira que vem, durante o dia é Ta'anit Esther. Quem quiser vir de manhã, eu vou dar uma aula às 10h30, só para vocês saberem, da manhã. Sim, aqui, tá? 10h30 na quarta, às 10h30. Mas à tarde não vai ter, porque a gente já vai estar praticamente fazendo. Vai ter a leitura da Migilá. E eu quero explicar para vocês o que aconteceu, por exemplo, nessa história de Purim. A história de Purim parece ser uma coisa que aconteceu por acaso. Um rei que de repente ele faz uma festa, convida todo mundo, ele chama a mulher dele, que chama-se Vashti, para vir aparecer na frente de todo mundo, e ela não vem, pá, ele mata ela. Uau, acabou. Ele mata ela de uma vez. Aí, ele mata a mulher Vashti, não teve dó. É um homem não só poderoso, ele é impulsivo. Vocês sabem, porque hoje eu vou ensinar. Ela não quis ir. Tem uma situação, eu posso explicar se você quiser. Na realidade, ele falou para ela vir vestida. Fala. Sem vestido. Não, ele falou assim, não foi. Vamos falar a verdade. Não é assim. Não vamos falar a verdade. Ele falou para ela vir vestida com sua coroa. E daí nós aprendemos que se é com sua coroa, é com mais nada. Só a coroa e sem vestido. Mas ela não quis falar, porque tem outro problema. Não é problema. E ela então não quis vir nua, ela não quis vir, e ela vai ser assassinada na hora ele manda matar ela. Vocês sabem, tá bom? Vous avez une question? Vous pouvez me demander. Demandez-moi la question. Eu tenho uma pergunta importada. Vou explicar de novo. Na história de Purim, tinha um rei que se chamava Ahasverosh, que dominava toda a Pérsia, 127. Não era toda a Pérsia, todo o mundo. O mundo todo estava nessa época nas mãos de Ahasverosh. poderoso. E aí, ele vai pegar e vai matar ela. E vai acontecer vários fatos que vão acontecendo, que nós vamos entender. Só que eu quero precisar para vocês uma coisa só interessantíssima. Ele pegou e matou a mulher, tá certo? Ele é um homem impossível, o rei Ahasverosh. Sabemos também que no final da história de Purim, de repente vai vir Haman e Esther vai falar, é ele o homem que quer acabar com o meu povo. O que ele fez com ele? O que ele fez, dona Sofia? Na hora, ele pegou, ele não esperou, ele pegou e pendurou ele. E pendurou ele na hora. Na forca de Mordecai. Na forca de Mordecai. Vocês estão por dentro. Eu estou fazendo isso de propósito para vocês entenderem uma coisa. Quer dizer que esse homem, Ahasverosh, é impossível. E ele tem toda a autoridade, está certo ou não? E eu faço uma pergunta para vocês. Quando chegou Haman, e ele queria acabar com o povo judeu, porque só um homem não se ajoelhava na frente dele, que era Mordecai, ele quis acabar com o povo judeu. E a pergunta é, quando ele chegou para o rei, ele falou, rei, eu quero acabar com o povo. Por que ele não pediu para o rei acabar com o povo naquela hora? Esse rei é um rei impossível, ele mata a mulher, pendura Haman. Por que não usou nesse momento e acabasse de uma vez? Este é o milagre de Purim. Este é o milagre de Purim, que eu quero que vocês entendam como são os imprevistos. Espera, escutem bem. Nisto, Haman falou não.
eu não vou deixar que eu escolha a data. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pur. A palavra pur em hebraico quer dizer sorteio. Quer dizer sorteio. E ele não fez um sorteio, ele fez vários sorteios que se chama Purim. Purim quer dizer sorteios. E este é o milagre por quê? Porque se fosse na hora, o rei Ahasverosh teria acabado com o povo de Israel. Na hora. Se tirou o sorteio, e o sorteio acabou acontecendo 1 ano depois que ele estava fazendo o sorteio. Levou 1 ano, que deu tempo para que se preparasse Mordecai, preparasse Esther, para que finalmente Esther possa salvar o povo. E eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês. Quer dizer, nós vemos aqui, o sorteio é uma coisa aleatória. É a coisa mais aleatória que existe. É um imprevisto total. Tá certo? E eu quero explicar para vocês. Você sabe que na vida tem uma coisa que chama-se Istadlut. Istadlut quer dizer o esforço que a pessoa tem que fazer. Nada a pessoa consegue sozinha. Dinheiro, mesmo se ele acha que ele é ótimo, se a Hashem não ajudar, não vai vir. Mas a pessoa tem que fazer o que ela tem que fazer, tá claro? Ela tem que fazer o máximo que ela pode. Isso se chama Istadlut. Ele fazendo o máximo, a Hashem vai decidir se sim ou não essa pessoa vai ter sucesso. Tá claro? Prova é que 2 pessoas têm as mesmas atividades, uma dá certo, a outra não dá certa. E os 2 são inteligentes. E às vezes provavelmente aquele que é menos inteligente que tem sucesso. Quer dizer, tem que ter Istadlut. Tem uma coisa que você não tem que ter Istadlut. Uma só coisa. Uma só coisa que a pessoa não precisa fazer esforço. Qual que é essa coisa? O imprevisto. Qual que é o imprevisto? Qual que é a coisa que a pessoa pode ter sucesso sem Istadlut? A única coisa, eu falo para vocês rapidamente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu for agora jogar na Mega Sena, eu jogo na Mega Sena e não tem esforço nenhum que eu possa fazer. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, não ganhei. Tá claro? Ou seja, é o equivalente do sorteio. Saibam vocês que o sorteio é a única atividade em que não preciso fazer nenhum esforço. Daí nós aprendemos uma coisa fantástica. Hashem, em Purim, ele falou: saibam vocês, para eu salvar vocês, vocês não vão precisar fazer nada. Eu vou dar essa salvação sem nenhuma Istadlut, pelo sorteio da coisa, pelo próprio sorteio, para você entender que tudo está na mão dele. É uma das coisas importantes que a gente tem que entender e vamos perceber cada vez mais em relação a isso daqui. Mas foi com esforço, não foi sem esforço nenhum. Porque naquela época o Mordecai ouviu, falou com a... Um minuto, eu vou chegar a isso. José, attends. Não, quer dizer, não... Attends, j'ai dit attends. J'attends. De Rio, ele disse. Escutem bem. E agora eu vou explicar esse detalhe que a José está querendo levantar. Será que foi sem nenhum esforço? Agora eu vou explicar o ponto básico para vocês saberem do imprevisto e o que nós temos que saber para nós hoje. Em todas as coisas, Hashem, na sua bondade infinita, ele sempre manda a cura, a salvação antes da desgraça. Sempre. Tá? Prova é, por exemplo, quando Yosef ele foi vendido para o Egito e ele ia ser escravo, no caminho ele foi colocado numa caravana que, em vez de estar carregando coisas que cheiravam ruim, que nem petróleo, eram incensos agradáveis, que nem se fosse, olha, um piscar de olho. Saiba você que eu estou preparando a grande salvação do povo Yehudi através de você, que vai ser vice-rei do Egito. A gente tem um piscar de olho de salvação. Aonde está efetivamente aquilo
aqui, e isso que eu quero que vocês apreciam, aonde que está a salvação antes da desgraça no caso de Purim. Esse que eu vou explicar agora para vocês, inédito, poucas pessoas vão conhecer isso. Eu aprendi este ano, e eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente, íntimo meu, quando eu escutei essa explicação eu chorei. Ela é tão linda, vai valer a pena desfrutar ela. E eu conto. Não, o Master também foi antecipado, mas tem uma coisa mais forte ainda. Saibam vocês que o que aconteceu. Durante o reinado tinha Mordecai, e Mordecai um dia, sabe que toda a história de Purim aconteceu em 10 anos, não foi em um ano só, em 10 anos, 10 anos, foi acontecendo pouco a pouco, alguns dizem 9, 10 ou 12, mas não foi em um ano, foi em 10 anos. Fala, Sofia. Escutem bem. Então, o que aconteceu durante uns anos, quer dizer, 6, 7 anos antes, 6, 7 anos da história de Purim, do sorteio, do famoso Purim, do sorteio de Haman, um dia Mordecai, ele está escutando 2 guardas falando, e os 2 guardas estão fazendo um complô para fazer um atentado contra o rei Ahasverosh. Ele quer fazer um atentado com o rei Ahasverosh. E a pergunta é, ele chega e escuta, e ele fala, ele vai e fala para Esther, e ele fala, Esther, fala para o rei que tem um complô, está claro? E Esther chegou e falou, eu estou lhe falando, rei, que Mordecai falou que vai ter um atentado por esses 2 guardas. O guarda, ele vai verificar se é pesquisado, e sim, depois da investigação, se comprova que ia ter um atentado e os 2 guardas são mortos e o rei Ahasverosh foi salvo. E isto ficou registrado no livro da nação, no livro diário das nações, está claro? Escutem bem agora, porque eu preciso que vocês prestem atenção. 7 anos depois, vai acontecer que de repente chega Haman, e Haman vai ser o malvado, e ele vai ser vice-rei desta potência toda, e ele decide que vai acabar com o povo judeu. Por quê? Porque Mordecai não está se ajoelhando na frente dele, ele não quer atacar uma pessoa, ele vai atacar um povo todo, que é o povo Yehudi. Eu preciso que vocês entendam uma coisa, nesta época não tinha saída para o povo Yehudi. Ahasverosh dominava todo mundo. Leavdil, com esse Marchemon Hitler, tinha pessoas que se salvaram, foram para os Estados Unidos, foram para o Oriente Médio, conseguiram ir para o sul da França. Tinha escapatória. Nessa época não havia escapatória. Não havia escapatória nenhuma para o povo Yehudi. Nada. Pois bem, ele recebe a autorização do rei, o rei tira o anel e dá para Haman. Haman fica com o anel e ele pode fazer o que quiser. E ele, em vez de decretar no momento a morte, ele tira o Purim, e é o sorteio que vai acontecer. Quando vai acontecer o sorteio, enquanto isso, chega Mordecai e fala para Esther, Esther, você vai ter que ir para o rei e falar. Ela não quer ir, porque pode morrer, ela decide que vai ir, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso daqui. Ela vai com o rei, e o rei fala, o que você quer, Esther? Até a metade do meu reinado eu te dou, pede o que você quer. E ela pede, eu quero que você e Haman venham para um banquete na minha casa. E eles vão no primeiro banquete, e o rei pergunta, o que você quer, Esther? Até a metade do meu reinado eu te dou. E ela fala o quê? Eu quero que você venha no segundo banquete amanhã também na minha casa. E agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Nesse primeiro banquete, sai Haman todo poderoso. Eu, o rei e a rainha, ninguém mais. Aliás, esta foi a razão que chegou Esther e não falou nesse primeiro dia. Por que ela não falou nesse primeiro dia? Sabe por que ela não falou? Por que ela não falou nesse primeiro dia? Muito boa pergunta. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Por quê? Daisy,
Não, eu vou explicar por quê. Porque nesse primeiro dia, nós tínhamos um homem, que era Haman, que neste momento, ele era um homem que tinha tudo. Ele tinha poder, tinha prestígio, tinha dinheiro, tinha família. Tudo que um homem pode desejar nessa vida, ele tinha. E ele estava com a autoestima lá em cima. Saibam vocês que um homem com autoestima alta é indestrutível. Eu não posso acabar com alguém que tem uma autoestima alta, mesmo se ele é o maior rachá que tem. Como é importante a gente ter uma autoestima. Ela não podia fazer nada, então o que ela foi obrigada a fazer? A colocar para o dia seguinte. Mais uma chance. E aí aconteceu o que vai acontecer. Quando ele sai nesse momento, Haman, ele sai e ele fala: eu sou o homem mais poderoso, eu tenho tudo. E de repente quem ele vê? Ele vê Mordecai. E quando ele vê Mordecai, ele fala a frase mais grave que ele podia ter falado na vida. Ele fala assim: Kol ze shoveli. Tudo isso não vale nada enquanto que Mordecai não se ajoelha na minha frente. E agora vai começar o que vai transformar tudo. Escutem bem. Kol ze shoveli, tudo isso não vale nada. Ele chega diretamente na casa dele e ele conta para a mulher. Ele conta para a mulher, que se chama Zeresh. Fala: olha aqui, ele não se ajoelha, ela dá uma ideia para ele. Fala: sabe o quê? Pega uma árvore, 20 amot, 10 metros, e lá você vai enforcar Mordecai. Falou: que ideia fantástica, great! Ele pega, ele sai na hora, eram umas 2 ou 3 da manhã, e ele sai e vai aonde? Falar com o rei para pedir autorização. Ele vai para o rei para pedir autorização, e aí quando ele chega, nesse momento, por incrível que pareça, por acaso, por um imprevisto qualquer, porque talvez estava chovendo, talvez tinha uma trovoada, de repente o rei não conseguiu dormir essa noite. E ele está lá, e ele não está com insônia, e ele fala para os guardas deles: me tragam o livro diário do reinado. E trazem esse livro, que tinha milhares de páginas, e abrem esse livro numa página. Qual que é a página? A página que conta que Esther contou em nome de Mordecai que 2 guardas iam assassiná-lo e conseguiram assim salvar a vida do rei. E o rei pergunta: o que foi dado de recompensa para Mordecai? Eles falam: nada, nada, não é justo. Ele fala assim: nada não é justo. Nesse momento por acaso, entra na sala Haman, que ele era top of the top. E aí nesse momento o Mordecai chega para ele e fala: o que eu posso fazer para um homem que o rei quer honrar? E Haman está lá e está escrito: o senhor sabe o que o senhor pode fazer? Pensando o que o senhor pode fazer comigo? Mas não era com ele. Eu teria que dar a roupa do rei, o cavalo do rei, e alguém que levasse ele falando: é isto que a gente faz para a pessoa que o rei quer honrar. Neste momento, chega, o rei fala: então você vai pegar Mordecai e vai levar ele para fazer isso. E é o começo da caída de Haman. Haman, em função disso, ele vai começar a estar mal. Imaginem vocês, ele quer acabar com ele, e ele tem que levar ele. A filha dele vai ver que tem alguém que está levando alguém no cavalo, bem vestido. Ela acha que quem está no cavalo é o pai dela, Haman. E ela joga um lixo no outro, ele acha que é Mordecai. Ele olha para cima, ela vê que é o pai, ela se joga e ela é morta, para vocês saberem. E depois ele chega em casa e ele está mal. Olha o que aconteceu comigo. E nesse momento, Zeresh, que tinha falado: põe a árvore. Ela que é ela sabe, tem um tipo de mulher que ela pega e faz o máximo. Sabe o que? Ele está ruim, mata Mordecai. Mas se ela vê que ele está acabado, ela chega e fala: está frito, meu amigo. Quem está com a família de Mordecai, você não vai conseguir para nada, você está perdido. E aí ele chega no segundo banquete e não é mais o mesmo. Autoestima lá embaixo, não sabendo o que acontece. Esther dá o golpe final. Mas o que eu quero ensinar para vocês é uma coisa importantíssima. Quando foi a salvação do problema de Purim? Eu expliquei para vocês, foi 6 ou 7 anos atrás. Quando chegou Mordecai
e falou para Esther, e Esther falou em nome de Mordecai para escrever no livro. Concordam comigo? E por acaso, 7 anos depois, esse livro vai ser aberto. Nesta página, sobre milhares e milhares. Eu vou depois contar uma coisa mais profunda sobre isso, se der tempo. Milhares e milhares de folhas está aberto nesse livro. Então eu quero saber uma coisa de vocês. Daqui nós aprendemos que, como Esther falou em nome de Mordecai, quer dizer que quem conta uma história em nome do outro, de quem contou, salva o mundo. Alguém já ouviu essa frase? Não, coisa boa. Não, qualquer coisa. Se você tem um livretorar, você tem um livretorar, e eu te conto ele, você vai contar agora para tu, né? Você tem que falar, o Clemon contou. Você sempre tem que trazer a fonte de quem que é. Por quê? Se Esther não tivesse passado para Ahasverosh em nome de Mordecai, não teria salvo. Quem faz isso em nome das pessoas é um salvador da humanidade. Está clara essa informação, Sofia? Está claro? Vocês conheciam? Alguém conhecia esse conceito? Não. Então, Sofia também não conhecia? Não? Também não conhecia, tá bom? É bom, então ninguém conhecia. Saibam vocês que está escrito que quem conta Lechem Omro, Lechem, o nome de quem falou, quem fala as coisas em nome de quem falou, salva a humanidade. Uma coisa boa. Não, pouco importa. Aqui não se fala coisas ruins, você não vai passar para ninguém, não existe. Lachonará a gente não fala. Aqui, Dona Tune, a gente já está aqui num nível que a gente não fala mais Lachonará, já faz tempo. Tem algum outro exemplo? Antes de dar outro exemplo, eu vou só falar umas coisas para vocês aqui que é importante. Então, se vocês aceitarem esse conceito, Lechem Omro, é o que salvou o povo judeu. Mas agora eu vou falar o verdadeiro Shoresh, a verdadeira raiz do que salvou. Eu conheci até agora tudo isso que eu falei para vocês, há anos. Que como Esther contou em nome de Mordecai, sem sombra de dúvida, isso fez com que todo o povo Yehudi seja salvo. E a explicação que eu escutei esse ano é outra. Olha que eu possa ter o mérito de compartilhar com vocês esta explicação. A explicação é diferente. Chegou Mordecai, quando ele escutou o complô, ele poderia ter falado para o rei, ou através mesmo dos outros que ele conhecia. Ele era um ministro, ele era grande Mordecai. Ele chegou e falou para Esther. Sabe por que ele falou para Esther? Porque ele queria que Esther tivesse o mérito de contar para Ahasverosh. Ele queria passar esse mérito para Esther. E Esther contando, assim ela teria um mérito quando fosse necessário ela usar alguma coisa para falar com Ahasverosh. E ela, um minutinho, José, please, let's go para mim. Eu estou falando agora o momento mais importante. E Esther, neste momento, ela falou: o quê? Eu vou ter o mérito? Não, eu vou dar esse mérito para Mordecai. Cada um foi passando o mérito de um para o outro. E Esther passou o mérito para Mordecai e falou para Ahasverosh. E agora eu explico mais para vocês. Am Israel, desde que existiu, desde que o mundo existiu, os irmãos brigaram entre si. Caim e Hevel brigaram, um foi assassinado. Depois disso daqui vai ter Noah. Noah vai ter 3 filhos, e um vai se chamar Ham, e vão brigar os filhos Shem e Yafet com Ham, que vai fazer uma coisa errada. Depois disso daqui vai ter Abraham. Abraham vai brigar com o pai, vai brigar com o irmão, e os filhos de Abraham vai ser Yitzhak e Ismael. Até agora, Ismael e Yitzhak brigam. Yitzhak vai ter 2 filhos. Ele vai ter um que chama-se Yaakov e outro que chama-se Esav. E vão brigar. Depois disso, Yaakov vai ter 12 filhos. E 10 filhos vão vender Yosef. Vai ter uma briga. Isso daqui fez com que, em nenhum momento, houvesse uma tranquilidade para que Am Israel pudesse existir como nação. Até que vai chegar um homem, Moshe, ele vai ser escolhido e vai chegar a Hashem e vai falar:
Moshe, você vai salvar as 600 mil pessoas, homens, 3 milhões de pessoas no total, você vai liberá-los do Egito. Sabe qual foi a resposta de Moshe? Não! Não! Por que não? Eu não consigo falar. Não, senhora. Não, porque ele se achava... Ele não se sentia capaz. Não. A Deide aqui falou, eu sei que a Sofia também falou, eu vou explicar bem, porque ele falou assim, eu sou menor que meu irmão Aharon. Eu não vou fazer isso. Quem tem esse mérito tem que ser Aharon. Ele não aceitou, ele ia deixar 3 milhões de pessoas na escravidão total e não ia libertar o povo, por causa que ele queria passar esse mérito para o irmão maior. Ele só se tranquilizou quando Hashem garantiu que ele leu o coração de Aharon e que Aharon queria ele passar o mérito para o próprio Moshe. Quando uma pessoa quer passar o mérito para o outro, 2 pessoas, aí vem a salvação fantástica. E isso que aconteceu quando a gente recebeu a Torá e quando novamente nós vamos ser salvos em Purim, porque ele queria dar o mérito para Esther e Esther quis dar o mérito para Mordecai. É uma coisa fantástica que vocês têm que entender em relação a isso daqui. Tudo que acontece são coisas que são imprevistas. Eu vou explicar o que é a palavra imprevista e aonde que nós entramos nisso. Alguém sabe o que quer dizer a palavra mazal? Sorte. Pois saibam vocês por que não é azar? A palavra sorte é mazal tov. Mazal com o tov do lado, tov que é boa? Sim. Mazal. Não, mazal quer dizer, para vocês saberem, vem de duas palavras. Mazal quer dizer um astro, os astros, Vênus, Marte, isso daqui, e também vem da palavra nizal. Nizal quer dizer pingar. Quer dizer, o que quer dizer pingar? Quer dizer, as coisas estão esparramadas, estão ocorrendo de maneira aleatória, tá certo? É o que a gente chama o acaso, ou mais exatamente o que a gente chama a natureza. A natureza é fantástica, a natureza é linda, a natureza é inteligente. Saibam vocês que a palavra Hateva, que quer dizer a natureza, tem exatamente o mesmo valor numérico que a palavra Elohim, que é um dos nomes de Deus, e esse valor é 86. A natureza é a maneira com a qual Hashem decide se esconder. E agora eu vou falar mais ainda. Decide se esconder. E eu vou explicar agora. Da onde que vem o que eu vou falar agora? Tem um dia, Abraham Avinu, aos 75 anos de idade, ele não tinha filhos. E ele está na tenda. Ele só vai ter filhos, sabe quando? Aos 99 anos, ele vai fazer Brit Milá. Com 100 anos, ele vai ganhar um filho que chama-se Yitzhak. Aos 75 anos, ele está na tenda e de repente chega Hashem e fala: saia da tua tenda, Abraham. E Abraham sai da tenda e ele chega e fala: olha para as estrelas, você sabe contá-las, você pode contá-las? E Abraham, que sabia contar, falou: não, eu não consigo contá-las. E aí Hashem fala: saiba você que tua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. Tá claro? Só que tem uma pergunta que é genial. A palavra usada para falar olhar para as estrelas, como é que eu faço para olhar para as estrelas? Olha só, muito bem. Eu faço assim para olhar para as estrelas. Eu não sei como tem outro jeito. A palavra usada em hebraico é a palavra habet. Habet-na. Por favor, olhe. Mas ela é usada, essa palavra, só para você chegar assim e falar assim: por favor, você pode olhar aqui? É você se curvar e olhar com atenção. Quer dizer, ela não cabe. Habet não cabe para olhar o céu. Ela permite com que eu olhe para baixo. Eu não posso olhar com Habet. E nossos sábios explicam. Nesse momento, Deus pegou Abraham e levantou ele acima das estrelas. E falou: olha para baixo. Você vê, você está vendo o Mazal?
Você está vendo as constelações? Você está vendo o zodíaco? Está vendo o destino? Pela astrologia, você vai ter filho? E aí Abraão fala, não, está claro, eu não vou ter filhos, eu não posso ter filhos. E nesse momento, chega Deus e fala, saiba você, Abraão, você e tua descendência estão acima das estrelas. Vocês estão acima do Mazal. E daí nós temos uma frase genial. Qual é? En Mazal le Israel. Nós somos o único povo que não temos um destino pré-determinado. Tudo que acontece e tudo que aconteceu com o povo judeu sai fora de todas as estatísticas, de todas as previsões que podem existir. A prova é que somos um povo perseguidos pelas maiores potências que já estiveram na terra, na face da terra, desde os egípcios, dos persas, dos romanos, dos gregos, da Inquisição, desses marchemam que querem colocar a gente no mar. Todos eles querem acabar com esse povinho pequeno que quase nem tem terra. Sabe o que é a terra de Israel? Se você for ver no mapa, estou falando de, se for ver no mapa, não dá para escrever Israel em Israel. Tem uma flechinha e eles são obrigados a escrever isso aqui na Jordânia. Israel com uma flechinha apontando para uma terrinha assim. Nós estamos acima da natureza, acima do Mazal, desde que a gente saiba e reconheça que a gente é descendente de Abraão. Então aqui nós determinamos o que é você estar acima das estrelas. Então se você aprender a ler o que acontece, a escutar os acontecimentos, aí sim você vai ter grandes chances de perceber o que são as coisas. Eu vou explicar melhor, para vocês entenderem bem isso daqui. 3 chaves estão na mão de Hashem. Tudo o resto ele deixou para acontecer normalmente, de uma maneira, através de shaliach, de anjos, qualquer coisa assim. Mas 3 chaves são. Essas 3 chaves são, vocês saberem direito, é o nascer de uma criança, ele que decide se uma pessoa vai poder ficar grávida ou não. 2, as chuvas. E 3, a ressurreição dos mortos. Isso, Hashem, só ele e ele somente acaba. Ressurreição dos mortos. A segunda qual é? Chuva. A chuva, essa chuva aqui que dá aqui agora, só porque Hashem falou agora, manda brasa, potência 4. Saibam vocês, Hashem está lá com o acelerador, que é interessante. Tudo que acontece no mundo está já pré-determinado, menos uma coisa: se você vai ser bonita ou não bonita, se você vai ser alta ou não alta, a cor dos olhos, vai ser rica ou não rica, vai ter boa saúde ou não vai ter boa saúde, tudo já está pré-determinado. A única coisa, e que pode mudar tudo, é se você vai ter irat shamayim, se você vai ter temor a Deus. Se você, usando o teu livre-arbítrio, você vai escolher fazer a coisa certa ou não certa. Isso está na nossa mão. E em função disso, você pode estar acima do que acontece em Mazal de Israel. O que pode acontecer se a gente não aceita o que vem por aí? Aceita. Às vezes você não aceita. Aceita. Não, vou te explicar, não é bem assim. As pessoas, às vezes, uma das coisas que acontece, por exemplo, as pessoas ficam nervosas. Por que a pessoa fica nervosa? Fica nervosa porque as coisas não acontecem como ela quer. Ela quer ir, digamos, na sinagoga às 6h15, mas está chovendo e ele não consegue ir. Não aconteceu como ele quer, ele pode ficar nervoso. Sim ou não? Você nunca viu uma pessoa nervosa? Já viu uma pessoa nervosa? A pessoa que está nervosa não aceita. Se uma vez alguma de vocês ficou nervosa, é porque não aceitou. Ou se qualquer pessoa ficou nervosa, é porque não aceitou. Então agora eu quero explicar para vocês. Não aceitar, você acaba podendo ficar nervoso. E nervoso, você sabe que você não pode ver uma pessoa nervosa, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é Deus que decide. Então... Por quê? Sim, mas por que eu não posso ver uma pessoa nervosa? Eu não posso olhar para uma pessoa que está nervosa, porque o Talmud explica que você olhar para uma pessoa nervosa é você estar olhando para uma idolatria, para um ídolo. É demais. É demais? Mas a pessoa... Olha, fala, um minutinho, deixa só ela falar, por favor, fala. A pessoa é nervosa, não é porque ela quer.
Eu vou te explicar já. Fantástico, escutem bem. Escutem bem, ela falou que a pessoa é nervosa não porque ela quer. Primeiro eu quero explicar uma coisa. Ah, que bonito! Eu conto antes primeiro e depois eu conto a história para vocês. Escuta bem. Por que é idolatria? Porque a pessoa ela fica nervosa quando as coisas não acontecem como ela quer. Certo? Então, eu faço uma pergunta. Quando? Quem faz tudo o que acontece nesse mundo? Quem faz tudo o que acontece nesse mundo? Deus. Ele que te coloca nas situações. Quando você fica nervoso que você não gosta, você acabou ficando nervoso com quem? Com Hashem. Você falou, Hashem, não é legal o que você fez. Eu quero que seja do meu jeito. O fato de eu falar que eu quero que seja do meu jeito é Hashem. Não, tem que ser do meu jeito. Quando eu falo do meu jeito, quer dizer, sabe o quê? Eu não quero esse Deus. Eu quero outra coisa. Eu quero. Isso daqui é idolatria. E agora eu explico para vocês duas e para todas as outras também o que é isso. Não dá para segurar de ficar nervoso. Je veux un silence complet, si vous permettez. J'ai le droit? Fala francês. Acho que é todo mundo. Escutem bem. Chegou um homem e ele era nervoso. Ele não conseguia se segurar, coitado. Ele não conseguia se... E os parentes, a mulher, os filhos, até os tios, não conseguiam mais aguentar esse homem. Falou, escuta, para de ficar nervoso. Fala, mas eu não aguento, além de mim, entendeu? C'est malgré moi, além de mim, eu fico nervoso. E aí ele foi se consultar com o grande Rebbe. Ele foi se consultar com o Rebbe e falou, olha, Rabino, só vou lhe falar uma coisa. Eu sou um homem muito nervoso e minha família não está aguentando mais. E eu não aguento mais também isso daqui. Eu precisava que o senhor me desse uma solução. Fala, sabe, sua pergunta é muito boa, mas eu estou agora, tenho que atender alguém. Por favor, fica aqui na sala do lado, um pouquinho. Écoute bien, s'il te plaît. Fica aqui na sala do lado. Fica aqui na sala do lado e já daqui a pouco eu te atendo. Enquanto isso que ele ficou na sala do lado, ele chamou o ajudante dele e falou, sabe o quê? Tem um cara aqui que falou que está nervoso. Eu quero que você vá lá. Durante essas meia hora, 40 minutos, e você vai fazer tudo que pode para deixar ele nervoso. E ele falou isso muito alto. E como o outro estava na sala do lado, com certeza ele escutou, mas ele não sabe que o Rebbe falou de propósito, então ele escutou isso daqui. E entrou aquele que estava ajudando o Rebbe, e chega lá, ele vai pegar um café, pum, faz cair o café em cima dele. Ele, no momento, talvez ele esteja estrelado. Fala, não foi nada, foi muito bem. E aí depois outra coisa que ele falou, e sem querer, ele estava contando uma história para ele, e a mão dele foi, pum, deu uma bufetada no cara, e ele lá, nada, e aí foi passando, e finalmente ele chama o senhor, fala, olha, estou aqui, agora vou poder atender. O que o senhor me falou? Aí ele falou, não, que eu fico muito nervoso e tudo mais. Aí o Rebbe falou para ele, sabe o que? Eu vou lhe falar. Você me falou, e eu falei, talvez é verdade, mas sabe o que? Eu te testei. E eu vi que você não ficou nervoso. O que você está me falando, que você está me contando que você fica nervoso? Não fica não. Falou, não, mas... Rabino, vou lhe falar uma coisa, vou lhe contar a verdade. É que quando o senhor chamou o seu ajudante, eu escutei o senhor falando que você ia me testar para ver se eu estou nervoso ou não. Se eu sei que eu estou testado, eu vou ficar nervoso. Vocês são testadas o tempo todo pelo Criador. Então não existe isso que vocês falaram, que não dá para não ficar nervoso. Claro que dá para controlar. Eu vou contar uma história genial para vocês. Muito boa essa. Tem que pensar sempre. Agora eu conto uma história genial para vocês saberem bem uma coisa que eu vou contar, tá? Para vocês saberem. Eu vou contar mais duas coisas. Mas tinha uma mulher. Eu gosto de contar isso daqui porque agora eu estou só com mulheres aqui. Eu não quero que vocês contem isso para os homens. Não. Por favor. Por favor. Tinha uma mulher e ela detestava seu marido. O marido dela realmente não tratava ela bem. Não dava nada para ela, vivia reclamando, e fazia uma coisa, fazia outra coisa, e realmente a vida dela estava insuportável. E ela decidiu que ia matá-lo. Ela Ela vai matar o marido. Alguém quer que eu pare aqui ou posso continuar? Ela queria matar o marido. E aí, sabe com quem ela foi falar? Ela foi falar com a mãe dela. Ela foi falar com a própria mãe dela. Ela chegou e falou, mãe, sabe o que? Eu não aguento mais, esse ele não me trata bem. E a sogra, vocês sabem que a sogra com o genro, não é sempre que é amigo. Falou, sabe o que? Querida, minha filha, eu tenho a solução para você. Fala, o que é, mãe? Sabe
sabe o que? Eu tenho aqui um veneno. Você vai pegar esse veneno, e é um veneno especial. Ele, na realidade, você vai colocar uma colherzinha todo dia na comida dele, e depois de 30 dias, ele vai morrer de morte natural. Ninguém vai perceber, e vai ser excelente. Ela falou, uau, que fantástico, mãe. Ela falou, tá bom. E ela tá indo para casa, ela falou, mas cuidado, filha, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que saber uma coisa. Quando ele vai morrer, vão desconfiar. E a primeira pessoa que talvez vão desconfiar, talvez vai ser de você. Então, durante esse mês, por favor, não deixa transparecer nada que você odeia a ele. Faz tudo o que ele quer, seja boazinha, dê todo o agrado necessário, faz as coisas para ele não perceber nada disso. E ela vai, e assim ela faz. E ela coloca cada dia o veneno, cada dia o veneno, e passam-se 3 semanas, ela chega para a mãe dela, fala, mãe, eu tenho um problema. Fala, o que é, minha filha? Eu tenho um problema. Mas filha, só daqui uma semana ele está morto, acabou. Fala, mãe, não é isso, é que é justamente o contrário, agora ele virou bonzinho, ele faz tudo o que eu quero, eu não quero que ele morra, eu não quero que ele morra, eu quero que ele viva, esse homem vale ouro. E a mãe aí explicou, sabe o que, querida? O que eu te dei era farinha, mas você tem que saber uma coisa, que o teu rosto é que nem um espelho. Se você for bom com ele, ele vai ser bom com você. Você foi bom com ele. Saibam vocês que nós temos que aceitar as coisas que acontecem com essa coisa boa. Em função de tudo que você aceitar como coisa boa, Deus vai te devolver coisas melhores ainda. E é uma coisa genial. E agora eu vou dar para vocês a base da solução. Eu quero que vocês entendam bem isso. Está escrito que quando Am Israel foi para o Egito, os Shefatim, as tribos, os 12 filhos de Jacó, que eram os chefes das tribos, foram para o Egito. E que a escravidão só começou depois que morreu o último chefe de tribo. E a pergunta é por quê? Porque eles não foram escravizados. Por que será que eles não foram escravizados, os chefes das tribos? Depois que morreram, foram. E a explicação é o seguinte: quando Deus chegou para Abraão e falou assim, escuta, você e tua descendências vão ir para uma nação que você não conhece e vão ser escravizados por um número de anos. E esse decreto, Jacó sabia e os filhos sabiam, e eles aceitaram esse decreto. Aceitaram esse decreto e foram de livre e espontânea vontade para o Egito, sabendo que sim poderia acontecer uma escravidão. Eles aceitaram, enquanto que o resto das pessoas, que tinham as 70 pessoas que foram, está escrito que Jacó levou eles para o Egito. Não foi fácil convencê-los, ele teve que obrigar eles a sair. Eles não foram de livre e espontânea vontade. E agora vem a base da base. Como eles aceitaram a escravidão, não foram escravizados. A cura da salvação é aceitar a própria desgraça. A cura da pobreza é aceitar a pobreza. A cura da infelicidade é aceitar a infelicidade. A cura do que acontece no mundo, dos imprevistos, é você aceitar os imprevistos. Olha, é uma coisa fantástica que vocês têm que entender o que eu acabei de falar agora. Vale ouro. A cura de qualquer coisa é aceitar ela, porque quem traz tudo é Ele. Se você aceita, uau, Ele vai te dar as coisas melhores. Você já passou os testes. Não, eu falei várias coisas para vocês e eu vou terminar com uma história. Eu faço um pequeno resumo antes, só para vocês terem uma ideia. Tem que ter uma fé inabalável. A fé, ela tem que ser inabalável. Inabalável mesmo, de verdade. Isso que é para poder reagir nesse sentido. Não, Senão não é feito. Não é. Não é assim. Às Deixa eu vezes falar. você se revolta. Ninguém tem uma fé inabalável. Nós não estamos no nível de fé inabalável. O ideal seria ter, nós não estamos. Tem alguns grandes rabinos, sim, que estão e eles têm. Moshe Rabbeinu, sim, não. Mas nós temos que saber o que temos que atingir. Se você aceita o que você tem que atingir, é você. Porque eu vou explicar um negócio. Saibam vocês que há 300 anos atrás, na França, se alguém saísse, porque na época, sabe como é que se lavava a roupa? Você pegava um jarro, ia até o rio e ficava esfregando para lavar a roupa.
Sabe como é que se tinha água? Você tinha que pegar e buscar água e trazer até em casa, da fonte. Imagine vocês que há 300 anos atrás chegasse um Robespierre da vida, um francês lá e falava, reunia todo o povo na praça: saibam vocês que eu quero informar para vocês uma novidade fantástica. Vai chegar um tempo, escutem para mim todos, em que eu vou apertar na parede e vai sair água abundante para todo mundo. Saibam vocês que vai chegar um tempo e que em vez de pegar a roupa e lavar ela no rio, eu vou apertar um botão e alguma coisa vai lavar automaticamente a roupa. Saibam vocês que em vez de enviar um cavalo para falar com alguém ou para mandar uma carta com um cavalo, vai demorar 3 semanas, eu vou apertar um botão, vou sair na rua e vou gritar: oi, como vai? Alô? Opa! E alguém vai responder mesmo se estiver no Japão. Uau! Todo mundo ria, todo mundo falava: é impossível isso acontecer, não vai existir esse momento. Uau! Nós estamos nesse momento, e apesar disto, não estamos contentes em nada. Saibam vocês que as melhoras tecnológicas não melhoram o homem, nós temos que melhorar. E eu vou explicar agora, eu vou contar uma história para vocês entenderem, história verídica, fantástica, para vocês entenderem bem. Alguém tem uma pergunta até agora sobre o que é os imprevistos? Aceitar, saber o que foi realmente que salvou o povo judeu? Um minuto, filho, eu resumi a ponte. Só eu preciso que na realidade fomos salvos porque um passou o mérito para o outro. Mordecai passou o mérito para Esther, Esther passou o mérito para Esther, e foi escrito no livro, e em função disso de uma insônia, e vai acontecer, e opa, fomos salvos. Pode falar, dona José. Não, isso tudo bem, tudo entrou bem na minha cabeça. Só que eu me sempre, não é por causa de hoje, mas sempre ele falou para Abraão: você vai ter, você é acima, Sim. você vai ter, Sim. você vai ser um povo, vamos Sim. dizer, como as estrelas. Sim. Mas ele falou a mesma coisa para Agar. Sim, e é verdade, está aí Agar. Verdade, E Agar mas tem. é maior, não é? Sim. Por quê? Por que são maiores? Muito. Deus falou. Por que falou para Agar? É. Porque eu vou explicar bem. Isso sempre me deixou Muito bom. preocupada. Eu vou responder essa pergunta. Eu também. Como mandou embora Agar é o filho dela. Não, Não. são duas perguntas diferentes. Não, Ela essa é perguntou outra como. coisa. Eu não vou. A benedição de Stop. Hashem. José, stop. Eu vou explicar para vocês por que Agar teve Abrahá, que o povo possa se multiplicar. Porque Hashem, na sua bondade infinita, avalia a situação como a pessoa está. Nesse momento que Agar estava com o filho dela, esse filho não tinha pecado. Ele estava sem pecado. Em função disso, ele vai salvar esse filho. Pouco importa se depois ele vai fazer umas coisas ruins. Hashem fez isso. Agora você vai falar: uau, mas isso não seria bom. Seria melhor talvez ter acabado com ele. O silêncio é proposital. Saibam vocês sabem qual que é a perashá que é lida em Yom Kippur? No dia que a gente pede o perdão? É esta perashá, a perashá de Agar com seu filho. Por quê? Porque Hashem, na sua bondade infinita, fala assim: saiba você, faça techuvá. Não importa se você fizer só agora. Eu quero tirar foto. Se você hoje conseguir conceber que você vai se comportar bem, eu vou te julgar como você está pensando agora, e não sobre o que vai acontecer depois de amanhã. Por quê? Porque eu julguei assim também Ismael quando ele estava mal. Ismael salva a gente. Incrível, é incrível. Ismael salva a gente. Você tem a grande chance de, se você resolve se comportar, você vai ser julgada como você está no momento. Yom Kippur é isso que você faz. A gente jejua, a gente pede perdão, e em função disso você é julgada, não em função do que você fez antes ou o que você vai fazer depois. Uau! Fantástica pergunta. Agora eu quero explicar para vocês. Já vimos tudo. Eu conto para vocês a história verídica. A cena se passa no México e nosso personagem, ele se chama Jacobo Shrem. Jacobo Shrem é um homem que trabalha, sabe, com imóveis. Ele era bem de vida, mas pouco a pouco a situação começa a ficar difícil e ele começa praticamente a perder dinheiro. Ele tinha muitas propriedades, ele acaba ficando praticamente só com uma propriedade, mas ele está cheio de dívida. Mas é uma propriedade importante, é um edifício que se encontra
bem no centro da cidade do México. E ele tem uma grande chance, tem uma proposta. Um grupo internacional espanhol de seguros está disposto a comprar o prédio. Conhece a história? Não. Está disposto a comprar o prédio de Jacobo Schrem. Jacobo Schrem, nesse momento, estava passando por um processo de techuvá. Ele com a mulher decidiram que eles iam começar a respeitar o Shabat. Falaram, olha, está um momento, sabe o que? Já estamos mais próximos do Rabino, estamos rezando. Vamos, a partir dessa sexta-feira, existe Shabat, vamos respeitar o Shabat. Os dois combinam. E justamente nessa semana começa a negociação, na segunda-feira, para a venda do edifício de Jacobo Schrem. E é fantástico, o preço não é tão grande como ele queria, mas vai resolver o problema dele, vai pagar as dívidas, vai sobrar um dinheiro para ele poder viver. E as negociações vão sim indo, terça-feira, quarta-feira, combinam para quinta-feira para talvez assinar o documento, faltou uma cláusula e finalmente chegamos em sexta-feira. Sexta-feira de manhã, ele espera que vai poder assinar o contrato e vai se estendendo a reunião, os problemas e os advogados e já estamos em 5 horas da tarde. Shabat começa às 6. Jacobo, ele liga para sua mulher. Fala, querida, olha, sabe o que? São 5 horas, eu acho que não vai dar tempo da gente acabar antes do Shabat. Que tal você acha da gente começar a respeitar o Shabat? O próximo Shabat e não esse. Eu vou vender agora o edifício. E a mulher, era uma mulher, falou, sabe o que? Decidimos. Vamos fazer isso agora. E aí, ele vê que não vai dar tempo, em 1 hora não vai dar, ele chega para as pessoas, para os compradores, e falam, sabe o que? Vamos fazer uma coisa, vamos suspender isso e vamos retomar isso domingo de manhã. Eles falaram, não é possível. Nós estamos voltando amanhã, já para a Espanha. Temos que fechar agora, só falta talvez 1 hora, 2 horas, já estamos aqui, é a última cláusula. Está passando o tempo e não dá mais. 15 para 6 ele fala, infelizmente eu vou ter que encerrar. Olha, nós não vamos comprar o edifício, nós vamos ficar. Fala, tá bom, não tem problema. E finalmente ele não fecha e sim, eles não compram. Eles não compram o edifício de Jacobo Schrem, que entra e se atola em mais dívidas, e é o grande problema dele. Grande. Aí ele fica... Até que é um dia fantástico, é 19 de setembro de 1985. O México é atacado por um terremoto 8.1 na escala Richter. Todas as infraestruturas de todos os edifícios começam a ficar abaladas. Milhares de mortos. Praticamente quase tudo cai. É uma coisa incrível. Tudo é o maior terremoto que já teve na cidade do México. Vocês podem verificar esse dia. Lembra disso, né, dona? Pois saibam vocês, está tudo praticamente destruído. Todos os prédios estão com rachaduras ou com infraestrutura abaladas, menos um. O edifício de Jacobo Schrem está inteiro. Está inteiro. E o governo mexicano, ele precisa trazer confiança de novo para a cidade, para reconstruir, para que voltem a investir. Eles então decidem que eles têm que passar o próprio domínio do próprio governo para algum lugar no centro do México. E o único lugar que eles podem é ir nesse edifício. Uau! E eles compram o edifício de Jacobo Schrem por um preço muito maior que poderia ser, porque eles precisavam daquela única coisa, não tinha preço. E Jacobo Schrem, nesse momento, sim, ele vende esse edifício para eles. E ele sim mostra que quando você aceita o acaso, você resolve fazer as coisas certas, você toma uma determinação, eu vou fazer Shabat, vou fazer o que ele quer, com certeza, ele nunca vai te deixar na mão. Foi ótimo ter falado com vocês. Essa é uma história verdadeira. Verdadeiríssima. Jacobo Schrem. Muito bom. Quem quiser, semana que vem, 10h30 da manhã, não vai ter à tarde a nossa...